Fala galera, tudo bem com você? Vamos aqui para o exercício número 2. Preste atenção à situação problema para a gente poder conseguir responder esse exercício 2. Diz assim: Laís encontrou uma lupa em sua casa. Mostrando a uma amiga, esta lhe perguntou quantos graus tinha a lente, mas Laís não soube responder. Então ela perguntou ao seu professor de física como poderia saber quantos graus tinha aquela lente. Foi então que, com outros colegas de classe, elaboraram o seguinte experimento. Primeiro, em uma sala, fixaram a lente em relação à parede e, utilizando uma trena, mediram a distância da lente à parede e obtiveram 120 centímetros. Vamos tentar fazer um esboçozinho aqui, pessoal. Imagina que aqui é a parede, aqui está a sala, né? Então, da lente. Como é uma lupa, né? É uma lente convergente, certo? Essa distância aqui, 120 centímetros. Em seguida, apagaram as luzes da sala, tomaram uma vela acesa e, movimentando-a para frente e para trás em relação à lente, visualizaram uma imagem nítida projetada na parede quando a vela foi posicionada a 24 centímetros da lente. Então, vamos imaginar que aqui está a vela, né? Certo? Essa distância agora, 24 centímetros. Com relação a essa situação problema, responda. Em termos óticos, qual é a informação contida na sentença uma imagem nítida projetada na parede? Pessoal, se essa lente projetou uma imagem da vela nitidamente aqui, é porque essa imagem é virtual, certo? Se a imagem é virtual, a abscissa dela é positiva. Como nós temos uma lente aqui, toda imagem real, ela tem uma abscissa positiva. Se eu tinha falado virtual, a característica da imagem está errada, ela é uma imagem real, né? Porque imagens reais são as imagens que podem ser projetadas, certo? Você entendeu a situação, né? Então tem uma vela acesa aqui, uma lente da lupa, e daí vai projetar uma imagem aqui na parede. O fato de dizer que a imagem é nítida, projetada na parede, a palavra é projetada, equivale a imagem real, certo? Se a imagem é real, o pelinha é positivo, beleza? Na letra B, a pergunta é: expresse em símbolos as informações a seguir. Então, na letra B, afirmação 1, a vela é posicionada a 24 centímetros da lente. Essa daqui não é a distância do objeto até a lente? Isso é o P igual a 24 centímetros, certo? Na segunda afirmativa, está indicado aí, olha, que a distância da lente até a parede é de 120 centímetros. Como a imagem vai ser projetada aqui na parede, esse é o pelinha. E como é uma lente, é positivo também, né? Pelinha, a gente já tinha indicado aqui, inclusive, que a imagem real, pelinha positivo, igual a 120 centímetros, ok? Afirmativa C, agora, afirmativa não, a pergunta C, né? Quando a amiga de Laís pergunta quantos graus tem a lente, em linguagem científica, o que ela deseja saber? Pessoal, ela está perguntando, na verdade, qual é a vergência da lente, certo? Então, o que ela quer saber é qual é a vergência. Vergência. E nós representamos a vergência ou convergência por uma letra C maiúscula, né? Esse C, o que ele é? O inverso da distância focal. Você não esqueceu ainda da aula que você tinha assistido lá? Que para a vergência sair em dioptrias, a distância focal ela obrigatoriamente tem que estar em metro. Então, o grau da lente, né, é a vergência ou convergência, mas isso daqui só é verdade se a distância focal estiver em metro. Na letra D, a pergunta é:
Com os dados apresentados no item B, que são essas informações que estão aqui, né, obtenha a resposta para a pergunta da amiga da Laís. Então ela quer saber qual é a vergência com as informações que estão lá. Usando a equação de Gauss, né, pessoal? A equação de Gauss que diz que o inverso da distância focal é igual ao inverso da abscissa do objeto mais o inverso da abscissa da imagem. Nós já vamos conseguir determinar o valor da vergência. Com um detalhe, nós temos esse valor em centímetro e aqui também em centímetro, certo? Para a gente poder conseguir obter a vergência, nós vamos ter que obter a distância focal, que vai ser em centímetro, mas convertido em metro, né? Substituindo os valores, vai ficar assim, ó, que 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre 24 mais 1 sobre 120, certo? Aí você tem que usar as suas habilidades aí de matemática, né? Para você poder conseguir resolver esse problema. E você deve perceber que esses números aí, eles são múltiplos, né? 24, ou melhor, 120 dividido por 24 dá 5, não dá? Então, nós vamos simplificar aqui, ó, por 24. E para manter a igualdade aí, a gente simplifica aqui também. Ou melhor dizendo, vamos fazer diferente aí, né? Vamos fazer pelo método tradicional, que eu acho que vai dar mais certo. E você compreendeu o que nós estamos pensando aqui. Quando você está somando frações, você tem que determinar o mínimo múltiplo comum, né? E o mínimo entre 120 e 24 é 24. Se você não lembra, é só fatorar esses números, né? Então, ó, 120 dividido por 24 dá 5. E 5 vezes 1 é 5. Porque quando você faz o mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? 120 dividido por 120 dá 1. 1 vezes 1, 1. Certo? Então, nós ficamos assim, ó, que 1 sobre a distância focal vai ser igual a 6 por 120. Se a gente inverter desse lado aqui, vai ficar que a distância focal é igual ao inverso desse lado. 120 dividido por 6. 120 por 6 dá 20 centímetros, certo? Mas nós não podemos manter esse valor em centímetro, nós temos que converter para metro para depois determinar o valor da vergência, né? Então, para ir de centímetro para metro, basta dividir por 100, né? E 20 dividido por 100, nós vamos ter uma distância focal aí de 0,2 metro, tá bom? Fazendo agora o valor da vergência, né? Assim, a vergência ela vai ser 1 sobre o foco, que é igual a 1 sobre 0,2, e 1 dividido por 0,2 é a mesma coisa que 10 por 2, né? Isso daqui dá igual a 5 dioptrias. Ou seja, a lente é de 5 graus. A lente da lupa é equivalente a uma lente de 5 graus. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço, bons estudos!